Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então com vocês para mais um dia de aula, né? Hoje, pessoal, gostaria de falar com vocês sobre o CAPES, né? Eu já tinha falado que a gente precisava conversar sobre os CAPES, né? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que significa CAPES? CAPES, ele significa Centro de Atenção Psicossocial, tá? Quando que iniciou, então, a ideia do CAPES? A ideia do CAPES, pessoal, ele iniciou mais ou menos no ano de 80 e 90, na década, né, de 80 e 90, porém, ele só foi formalizado no dia 19 de fevereiro de 2002, tá? Através da portaria 336 do Ministério da Saúde. Então não esqueçam aí dessa data, tá? O CAPES pode ser que às vezes caia até em alguma prova aí de concurso público, né? Pode ser que caia isso, tá? Eu já vi algumas vezes, tá? Então assim, o CAPES ele iniciou, né, nas décadas de 80 e 90, mas só foi formalizado através no dia 19 de fevereiro de 2002, através da portaria 336 do Ministério da Saúde. Tá, o CAPES, pessoal, ele, na verdade, assim, ele começou a ser idealizado para poder tentar auxiliar as pessoas que estavam abandonados, ou seja, aquelas pessoas que eles eram jogados dos hospitais psiquiátricos, aquelas pessoas que não tinham necessidade de ficar internados em hospitais psiquiátricos, né? Poderiam ser atendidos no CAPES, acompanhado pelo CAPES ali, evitando essas internações desnecessárias. Porque assim, antigamente, né, ou até mesmo hoje em dia, ainda se ouve falar, lugar do louco é no hospício, né? E aí foi visto que não, que pessoas, né, que isso aí era um pensamento errôneo, né? Que pessoas com problemas mentais, eles devem ser respeitados e têm o mesmo direito que qualquer pessoa que não tenha problema mental, né? Que ele tem um problema de saúde crônico e que ele deve ser tratado, né, de forma adequada. Exemplo, se eu tenho um paciente que ele não necessita estar internado no hospital psiquiátrico, porque eu vou mandá-lo para lá, né? Antigamente era assim, quem tratava era só o hospital psiquiátrico. Então, se o cara ele tinha uma depressão em grau leve, ele ia internado, ficava lá 2, 3 meses, acabava voltando surtado, né? Pelo que acabava acontecendo. Então, foi criado o CAPES, né? Porém, foi idealizado o CAPES, né, nas décadas de 80 e 90, mas só no dia 19 então, de fevereiro de 2002, né, através da portaria do Ministério da Saúde número 336, esse CAPES ele foi formalizado. Tá? O CAPES, pessoal, ele age como organizador e regulador da assistência, né, na assistência aí para pacientes que têm problemas psicológicos, né, problemas de saúde mental, possibilitando então a atuação conjunta e articulada entre os serviços. Ah, mas como assim, professor? Imagine só, pessoal, que eu tenho um paciente que ele tem uma depressão grau leve, tá? E ele pode ser atendido numa unidade de saúde, né? Ele pode ser atendido, às vezes, ali no postinho de saúde, né? Onde tem um médico que possa estar apto, né? Ou então num outro tipo de serviço que tem um médico psiquiatra, tem psicólogos, né? Então ele pode ser atendido, né? E aí quem faz, então, essa organização, essa regulamenta e ajuda a regular essa assistência do serviço aí é o CAPES, tá bom? Por exemplo, encaminhando às vezes pacientes para, não, eu não tenho condições de atender aqui, precisa de internação. Então o CAPES que meio, ele é como se fosse o intermediário, o advogado aí das partes, né? Qual que é o papel do CAPES, pessoal? Eu estudei, li um pouco sobre o papel do CAPES para poder falar para vocês também. Tá? Primeiro é o acolhimento universal, tá? Ele deve acolher a todos que necessitem. Muitos não sabem, pessoal, mas nessa portaria aí 336 do Ministério da Saúde, ela diz assim que o CAPES ele é portas abertas, tá?
Um exemplo, uma pessoa que ele tente tirar a própria vida, né? Se você levá-lo ao CAPS, que é ali a referência na cidade, ele deve ser atendido. E se um profissional que trabalha no CAPS se negar a atender, você pode orientar ele que ele está cometendo um crime, né? Descumprindo o que foi previsto lá na portaria, né, de regulamentação do CAPS, tá? Então o CAPS ele é portas abertas. Ah, mas eu não tenho ele deve ser atendido pelo profissional que esteja ali, não importa se ele é o médico, não importa se ele é o enfermeiro, não importa se ele é o técnico de enfermagem, não importa se ele é assistente social, né, terapeuta ocupacional, não importa. Quem tiver, psicólogo, né, não importa. Quem tiver ali no local deve atender esse paciente, tá? Porque o CAPS é portas abertas, tá bom? Então, assim, vocês podem cobrar. Como profissionais aí da área de saúde, vocês podem e devem cobrar. Porque eu tive um problema uma vez de uma pessoa que ele queria tirar a própria vida, não conseguia consulta com o psiquiatra, e ele tentou tirar a própria vida. Eu fui buscar auxílio no CAPS, né? E a pessoa não queria prestar atendimento. Por mais que eu falei sobre a obrigatoriedade do CAPS, da pessoa ser atendida, pois o CAPS era portas abertas, deu maior fuzuê, porque muitas pessoas eles não têm o conhecimento adequado e aí acaba não cumprindo o que foi determinado nessa portaria, né, do Ministério da Saúde, essa portaria 336. Então, se um de vocês um dia também forem trabalhar aí em um CAPS, já fiquem sabendo, e vocês são obrigados a prestar atendimento ao paciente, né, que esteja em um surto psicótico, um paciente que esteja querendo tirar a própria vida. Não importa, tô indo embora, falta 5 minutos para fechar. Filho, tem que atender, tá? Então é assim, tá bom? Pessoal, então, o acolhimento ele é universal. Não importa se eu estou atendendo um homossexual, se eu estou atendendo uma pessoa da igreja, não importa se eu estou atendendo uma pessoa que seja meu inimigo na rua, não importa se eu estou atendendo uma pessoa rico, uma pessoa pobre, né? Uma pessoa rica fala, viu, mas ele é rico, olha o carrão dele, poderia passar lá no tal lugar, viu? Não importa, pessoal, o atendimento ele é universal, tá bom? Para quem quiser e esteja precisando, lógico, né? Também, pessoal, o CAPS ele tem o papel de prestar um atendimento individual, né? Ou então em grupos e também para a família, né? E em oficinas terapêuticas, tá? Então, assim, o CAPS ele tem o papel de atender o paciente individualmente, né? Tem o papel de atender essas pessoas em grupos, exemplo, uma reunião em uma comunidade onde tem uma alta prevalência de usuários de drogas, né? Os profissionais do CAPS eles devem também atender aí, né, essas pessoas, esse grupo que esteja aí predisposto à utilização de drogas ou que já esteja aí na utilização, tá? Também, pessoal, ele tem a obrigação de atender a família dos pacientes que utilizam o CAPS, né? Imagine só, uma pessoa que tem um familiar que é esquizofrênico, ele tem aí uma grande probabilidade também de desenvolver esquizofrenia ou de desenvolver outras doenças associadas pelo cuidado com esse paciente, que é um cuidado difícil, né, se não estiver sendo feito corretamente. Ou familiares de usuários de drogas também podem passar pela mesma situação, e o CAPS ele tem o papel de auxiliar e cuidar dessas pessoas, tá? Também, pessoal, o CAPS ele tem o papel de cuidar das pessoas através de oficinas. Nossa, oficinas terapêuticas. Como que é essas oficinas terapêuticas? Quando a gente chega no CAPS, se vocês não foram ainda, ou se um dia tiver a oportunidade de estágio lá, vocês vão ver que no CAPS existe como que diz, existe ali o trabalhinho que os pacientes eles fazem. Eles fazem colagem, eles fazem dança, eles fazem caça-palavras, tudo coisa assim para desenvolver a mente deles e demonstrar o que eles estão sentindo, tá? Então esses atendimentos também, né, em oficinas terapêuticas para poder tentar auxiliar. O usuário de drogas também existe aí alguns trabalhos que são feitos, tá? O CAPS também tem o papel, pessoal, de fazer a elaboração, né, de um diagnóstico da situação
clínica de cada usuário que utilize o serviço, tá? Então, o CAPS ele tem o papel ali de diagnosticar qual que é a situação desse paciente, tá bom? Se ele é um paciente que tem esquizofrenia, se ele é um paciente que tem toque, se ele é um paciente que tem problemas com álcool e drogas, se ele é um paciente que está com depressão. Então, assim, ele tem o papel de realizar e fechar esse diagnóstico, tá? Também, pessoal, o CAPS ele tem o papel de formular as estratégias de cuidados, né? Ou então de projetos terapêuticos adequados a cada necessidade voltada à saúde mental, tá? Ele formula essas estratégias, ele cuida, né? Ele realiza projetos aí, né, voltados a cada necessidade, tá bom? O CAPS também, pessoal, ele tem aí o papel de agenciador, né? E também de realizar os encaminhamentos dos casos não compatíveis com o trabalho do CAPS. Imagine só que chegue um paciente lá no CAPS e ele seja um paciente que esteja totalmente surtado, né? Então o CAPS ele tem o papel aí de conseguir essa transferência para um hospital. Hoje em dia não era mais para estar existindo hospitais psiquiátricos, tá? E sim era para existir hospital normal com leitos psiquiátricos, tá? Mas, infelizmente, ainda, eu creio que ainda exista alguns, né? Mas não era mais para existir esse tipo de trabalho, tá? Então o CAPS ele tem aí, ou alguma coisa, exemplo, uma pessoa ele acha que ele está com depressão, né? Porque ele está muito desanimado, ele está triste, ele não tem força para nada, mas acaba descobrindo que ele tem um problema na tireoide, que faz com que ele tenha esses sinais e sintomas de desânimo, né? De dor no corpo, de sonolência, né? Então assim, ele tem aí o papel também de agenciar e encaminhar esses casos para resolução em outras instituições, tá? O CAPS também, pessoal, ele tem o papel de visitador domiciliar, tá? O enfermeiro, o profissional que trabalha no CAPS, técnicos de enfermagem, ele também deve fazer essas visitas domiciliares, né? E também atividades comunitárias, como eu já falei um pouquinho antes, exemplo de uma palestra numa escola onde exista alta prevalência de uso de drogas, ou então palestra ou para sanar dúvidas de essas instituições terapêuticas para usuários de drogas, né? Então assim, o CAPS ele tem aí visitar também pacientes ou ver denúncias, né? Maltratos de pacientes que têm problemas, né, psicológicos, tá? O CAPS ele tem esse papel, tá? E o CAPS também, pessoal, ele tem o papel de supervisionar, né, e capacitar as equipes de atenção básica sobre saúde mental. O que significa isso, professor? Significa que quem trabalha no CAPS, ele tem que, exemplo, capacitar o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico que trabalha lá no postinho de saúde. Capacitar ele, né, em saúde mental, mostrar para ele aí quais são os problemas mais encontrados, como que deve ser feito, como que deve ser encaminhado, tá? E também serve como suporte dessas unidades, tá bom? Aí, pessoal, vou falar para vocês sobre os tipos de CAPS que existem, tá? Existe, então, o CAPS 1, tá? Que ele funciona das 8 às 18 horas durante 5 dias, tá? Ele atende uma população aí de 20 a 70 mil habitantes, tá? Na lei diz que ele deve funcionar em 2 plantões, 2 escalas aí, tá? Itapeva eu não sei como é que funciona, eu sei que creio que seja direto o mesmo funcionário, tá? Porém, nesse caso seria 2 plantões, porque ele deve funcionar das 8 às 18, o CAPS 1. E ele atende uma população de 20 a 70 mil habitantes, então. Já o CAPS 2, né, ele funciona das 8 às 18 horas durante 5 dias por semana. Né? Ele pode funcionar até às 21 horas. Tá? Então, assim, ele pode ter 3 escalas, né?
Segundo a lei, é 2 escalas, porque ele vai atender das 8 às 18, mas ele pode também ter a terceira escala, que seria até às 21 horas, tá? A população atendida por esse CAPS, esse CAPS 2, ele tem que ter numa cidade que tenha mais de 70 mil habitantes e até 200 mil habitantes, tá bom? Aí existe o CAPS 3, tá? O CAPS 3, ele tem funcionamento 24 horas direto. Então ele não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado, não tem nada, ele não tem descanso, tá? O funcionamento dele é 24 horas sempre, como se fosse um hospital de urgência e emergência, né? Esse CAPS, pessoal, ele deve ser instalado em cidades que têm mais de 200 mil habitantes, tá? O CAPS 3, pessoal, ele também existe uma regulamentação desse CAPS 3, né? Que ele pode ter o acolhimento e acompanhamento por 24 horas de pacientes usuários de álcool, crack e outros tipos de drogas, tá? Então, assim, se ele tiver essa regulamentação, o CAPS 3, que é acima de 200 mil, ele pode ter aí o acolhimento desses pacientes, tá bom? Como se fosse, assim, uma clínica, tá? Só para vocês entenderem, tá? Como se fosse uma clínica aí. Aí existe também o CAPS-I, né? O que é, professor, o CAPS-I? É o CAPS que ele é voltado para o atendimento das crianças e dos adolescentes, tá? Crianças e adolescentes, às vezes crianças e adolescentes usuários de drogas, que já existe, pessoal, infelizmente existe muito, né? Ou crianças e adolescentes com problemas psicológicos, né? Então, assim, existe o CAPS-I, que ele pode ser instalado aí na cidade, né? Onde o atendimento dele é voltado diretamente para crianças e adolescentes, tá bom? E o último CAPS que eu vou falar para vocês é o CAPS AD. O que significa? Aqui em Itapeva, se eu não me engano, tem o CAPS AD. Não tenho certeza, preciso confirmar, mas eu creio que sim. O CAPS AD, pessoal, é o CAPS álcool e drogas, tá? Esse CAPS ele é voltado somente para pacientes dependentes de substâncias psicoativas, tá? Não somente álcool ou somente drogas, né? Ou utilização aí de alguns fármacos, né? Que deixa a pessoa viciada. Tá? Ele é voltado para atendimento, né? Da população que necessita aí, pois faz a utilização de entorpecentes, né? De substâncias psicoativas, tá? Num quadro geral. Pessoal, nossa aula de hoje então é essa, sobre os CAPs, os tipos de CAPs que existem, tá? E eu espero de verdade, pessoal, que vocês não estejam assistindo só o final da minha aula, né? Para poder ouvir a pergunta que eu tenho feito, né? Porque infelizmente tem gente que faz assim, só que eu gostaria que vocês soubessem que quem faz isso acaba se enganando a si próprio, né? Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha algumas matérias que eu não gostava, eu acabava meio que pulando direto, sabe o que aconteceu? Tive que refazer tudo de novo, senão, estudar tudo de novo, né? Senão eu tinha acabado aí perdendo o curso que eu fiz. Então, assim, eu preciso que vocês assistam o meu vídeo, tá? E também dê o like no vídeo lá, né? Tá feia a coisa, meu vídeo tem 50 visualizações e 2 likes. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Viu? Então, brincadeira, tá? Mas peço então a vocês que assistam o meu vídeo inteiro para poder realizar aí as questões, tá? Questão, então, para vocês me enviarem. Questão número 1. Quais os tipos de paciente os CAPs atendem? Questão número 2. Quais os tipos de CAPs existem? Questão número 3. Qual o número de população cada CAPS deve atender? Né? Então, por exemplo, CAPS 1 de 20 a 70, né? CAPS 2 de 70 a 200, é isso? CAPS 3, isso mesmo, CAPS 3 acima de 200, né? Então, quero que vocês realizem para mim essas 3 questõezinhas aí e me enviem, tá bom?
Pessoal, tenham todos uma ótima noite e até a nossa próxima aula, tá? Até mais, pessoal.